Na aula passada, apresentamos as regras do método dos tableaus semânticos e analisamos o significado semântico de cada uma dessas regras. Nessa aula, continuaremos mais ou menos com essa mesma ideia. Vamos aprender a usar as regras para deduzir conhecimento no âmbito do tableau semântico. Só que nessa aula vamos considerar fórmulas específicas da lógica proposicional, ou seja, dada uma fórmula, num caso particular, qual regra devemos escolher para aplicar aquela fórmula e como aplicar tal regra à fórmula. E evidentemente que a melhor maneira de fazer essas coisas é dando exemplo. Veja o primeiro exemplo, que é um exemplo no qual utilizamos as regras R1 e R2. Considere a fórmula não P e P implica que. Ou seja, considere que temos no tableau essa fórmula. Vamos enumerá-la com o número 1. É a primeira fórmula do nosso tableau. Como vimos, a regra R1 é uma regra que diz que de A e B deduz-se A, B e escreve B abaixo de A. Quando comparamos A e B com essa fórmula, podemos observar então que as duas são conjunções. A e B, uma conjunção, aqui esse pedaço e esse pedaço, uma outra conjunção. Ou seja, desse ponto de vista, não P é o A e P implica que é o B. Ou seja, A é não P e B é P implica que. Então, aplicando a regra R1, que é dada nesse caso geral, aplicando essa regra nesse caso particular, em que A é essa parte e B é essa parte, concluímos essas fórmulas. Ou seja, a aplicação de R1 na fórmula 1 permite-nos escrever essas duas fórmulas no tableau. E aí nós as enumeramos por 2 e 3. Em outras palavras, a partir dessa fórmula que já está escrita no tableau, essa aqui, deduzimos essas duas e as escrevemos no tableau e as enumeramos por 2 e 3. A mesma coisa ocorre nesse caso, que é um caso em que aplicamos a regra R2. Por quê? Porque se temos essa fórmula no tableau, indicada pelo número 1, a primeira fórmula do tableau, e como ela é uma disjunção, então a regra que nos permite deduzir alguma coisa a partir da disjunção é a regra R2. E, nesse caso particular, o A é P e Q e o B é R ou S. Então, aplicando R2 nessa fórmula, deduzimos esse esquema. Ou seja, escrevemos de um lado P e Q e de outro lado R e S. E indicamos da seguinte maneira: a linha 2 do tableau é obtida aplicando a regra R2 em 1. Observe a diferença desse caso com esse. Aqui temos uma única linha deduzida a partir dessa linha pela regra R2. Aqui temos duas linhas, 2 e 3, deduzidas pela regra R1 quando aplicada a linha 1. Vamos considerar mais um exemplo. Um exemplo de aplicação das regras R3 e R4. Considere nesse caso a fórmula P implica que implica R se somente se que. Suponha que essa é uma fórmula que está escrita no tableau, na linha 1. Como ela é uma implicação, a regra que nos permite deduzir algo da implicação é a regra 3. E para aplicar essa regra 3, nesse caso particular, devemos ter A igual a P implica Q e B igual a R se somente se P.
Então, considerando essa situação particular da aplicação de R3, deduzimos a segunda linha. E na segunda linha, escrevemos do lado de cá, não P implica Q, e do lado de cá, R se somente se P. Ou seja, do lado de cá, estamos escrevendo não A. E do lado de cá, estamos escrevendo o B. E tal fato, tal dedução é indicada dessa maneira. Estamos aplicando a regra 3 na linha 1 e deduzindo o que está escrito nessa linha. Aqui temos um outro caso, um outro exemplo. Suponha que no nosso tablô temos essa biimplicação na primeira linha. A regra que nos permite deduzir da biimplicação é a regra 4. E para aplicar a regra 4, nesse caso particular, devemos fazer A igual a não R e B igual a P implica Q. Nessas condições, em que A igual a isso e B igual a isso, deduzimos essas duas fórmulas na linha 2. Ou seja, aplicando o R4 na linha 1, obtemos o resultado da linha 2. E na linha 2 está escrito A e B e não A e não B, no caso em que A é não R e B é P implica Q. Olha só, A não R e B, P implica Q. Não R é não A e não P implica Q é não B. Para finalizar essa aula, vamos considerar mais um exemplo. Um exemplo no qual fazemos a aplicação de duas regras. As regras 7 e 8. Considere que no nosso tablô, na primeira linha, temos essa fórmula. Não, abre parênteses, P e Q ou P implica Q. Aqui temos a negação de uma disjunção. E a regra que nos permite deduzir algo no tablô a partir da negação da disjunção é a regra 7, negação da disjunção. E pela regra 7, da negação da disjunção, deduzimos não A e não B. E para aplicar essa regra 7, nesse caso particular, devemos considerar A igual a P e Q e B igual a P implica Q. Então, nessas condições, escrevemos aqui não A, ou seja, não P e Q. E aqui escrevemos não B, ou seja, não P implica Q. Aqui temos a aplicação da regra 8. Essa regra 8 é importante. Ela é utilizada em inúmeros casos, porque nela consideramos a negação de uma implicação. E veremos que isso é bastante utilizado. Então preste atenção. A regra que nos permite deduzir algo da negação da implicação é a regra 8, negação da implicação. E, pela regra 8, de uma negação de uma implicação, deduzimos A e não B. E para aplicar essa regra, nesse caso particular, devemos considerar A igual a P e Q, e o B igual ao não R. Tá? Aqui o não R. Então, aqui escrevemos o A. E aqui escrevemos a negação do que está aqui, que é o não B. Por isso é que aqui aparecem duas negações. É a negação de não R. Então fica não R. Esse não é esse e esse não é o não da regra. Só para lembrar, qual é a nossa estratégia para analisar o método dos tablôs semânticos? O método dos tablôs semânticos não é possível analisá-lo de uma maneira linear. Então, a nossa estratégia é, eu diria, uma estratégia espiral. Como assim? Olha, primeiro apresentamos as regras. Depois, analisamos um pouco das regras, o que significa cada regra. Agora, analisamos como aplicar essas regras às fórmulas. Quais são os próximos passos? Olha, teremos que usar as regras para montar tablôs.
E, dado que a gente monta um tablô, digamos, a partir de uma certa fórmula, o que poderemos deduzir a partir deste tablô obtido? Então, esses serão os nossos próximos passos. E em cada passo desse, sempre estamos analisando e reanalisando elementos que aparecem no método dos tablôs semânticos.